E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu me chamo David Barreto, para quem chegou agora, seja bem-vindo no canal. Este é o curso de desenho Como Desenhar do Zero, né? Como desenhar sem saber nada. E começamos com o básico do básico do básico, que são as formas geométricas. Então, neste processo de construção, do entendimento das formas, nós trabalhamos no início todas as 5 formas básicas, que é o cubo, pirâmide com base quadrada, cone, cilindro e esfera, construção desses sólidos, entendendo o que é ponto de fuga, linha do nível do olhar, o que seria a perspectiva paralela, a perspectiva oblíqua, a perspectiva aérea, entre aspas, que eu chamo de perspectiva natural, com 3 pontos de fuga. Nós tivemos uma segunda parte, que foi a parte da volumetria, que é da aula 16 a 20, se não me engano, da 1 a 15 a construção, da 16 a 20 a volumetria, e agora, nessa aula 23, estamos continuando, né, estamos no meio da terceira etapa, que é a etapa da representação do objeto no plano, que é quando você representa a sombra dele em um local, e você entende que ele faz parte daquele local, daquele espaço. Hoje nós vamos começar, né, o estudo da forma cônica. A forma cônica, diferente das outras duas que trabalhamos, ela seria o início das formas arredondadas. Sempre começamos com a cônica, segunda forma arredondada, o cilindro, terceira forma arredondada, a mais arredondada de todas, é a esfera. Nem minha barriga, como está agora, eu preciso tirar essa barriga, não tem nada a ver a história. Bom, isso eu não vou apagar a luz, como eu fiz da outra vez, porque eu apaguei, estourou, ninguém conseguiu ver, mas a ideia é, a partir de agora, vamos entender o que é esta representação deste sólido, com o que acontece com a incidência de luz quando toca nele, e como é representado esta forma no plano em que se encontra. Neste caso aqui, deixa eu puxar um pouquinho essa luz aqui, porque eu acho que facilita, que ficou legal. Que é o que acontece com esta projeção de sombra. Chega para cá, aí, que legal, agora podemos ver, olha aí, o que acontece com essa projeção, o que acontece com a representação das linhas do formato arredondado da forma cônica. O que é a forma cônica? A forma cônica é praticamente uma forma piramidal arredondada. Ela é um círculo na face inferior, né? A base dela é um círculo, e todo o seu corpo é uma projeção da forma dela, né? Da forma que é arredondada no círculo, em direção a um vértice. Sendo assim, como representar esta sombra no plano? É praticamente a mesma coisa que a pirâmide também. Precisamos saber onde está o seu eixo central. Isso, claro, um cone regulável, gente. Porque como são formas básicas, eu trabalho com as formas mais assim, entre aspas, as mais regulares. Exemplo, tem um cone irregular que ele pode ser inclinado, curvo. E nesse caso aqui eu não trabalho, porque entraria um cálculo geométrico mais pesado, mais complicado, mais complexo. Para a gente que está trabalhando o desenho artístico, eu acredito que não há essa necessidade, porque precisamos ter esse entendimento bem ajustado e bem completo em nossa mente, para que quando comecemos a desenhar livremente, quando a gente começar a fazer qualquer tipo de desenho, outras coisas, exemplo, eu estou pensando muito em começar a anatomia humana assim que terminar isso aqui, não sei. Mas eu posso fazer alguns estudos antes na anatomia humana. A anatomia humana vai ser algo bem elaborado, bem mais complexo, porque a gente tem que trabalhar mãos, construção das mãos, o que é o entendimento da volumetria, da dimensão da mão, a cabeça, todas as dimensões, proporções, pontos de referência, a estrutura para construir, os pés, que são as extremidades, cabeça, as mãos, os pés, os membros superiores e inferiores, o centro do corpo, tronco e pelvis, juntar isso tudo, ter a proporção disso tudo. Uma curiosidade aqui, eu fiquei muito contente, hoje eu vi os trabalhos de um dos alunos daqui do YouTube, que é o Tavas. Ele me mostrou uns desenhos, eu achei muito bacana, e o cara estuda demais, ele é um aluno bem aplicado, eu gostei de ser ele, se você me autorizar, eu vou colocar aqui as fotos, para vocês verem que é necessário esse entendimento. Ele está bem avançado, ele estava fazendo os estudos de esqueleto, e eu disse, pô, que bacana, tá legal, pô. Eu não sei qual é a idade dele também, não sei se ele tem 15, 16, não sei, 14 anos, mas, enfim,
mostra que se você estuda, se você procura entender, tudo vai ficando mais fácil. Um aluno de 16, 15 anos, sei, 14, 12, está se esforçando a esse ponto, por que não você consegue fazer também? Porque você também não se esforça, então eu acredito que sim. Eu vou para o papel, a gente vai trabalhar com luz natural artificial, 2 desenhos rápidos, só para que a gente fique claro o entendimento do que seria a representação da projeção de sombra do cone. E nos exercícios a gente vai destrinchando um pouco mais. Beleza? Vamos desenhar? Até mais. Pronto, galera, vamos começar aqui. Eu dei uma olhada rapidinho antes de começar aqui. Eu vi que não deu para perceber direito, né, essa representação aqui do cone nesse diedro. Então eu estou tentando trazer aqui novamente, só para a gente ver aqui. Pronto, então, deixa no cantinho. Posicionamento do que seria a sombra projetada, né? Não ficou tão bem ilustrado, mas agora está aí. Então você tem a forma cônica, que é essa base circular com o corpo todo em direção a um vértice, e você tem a representação que é praticamente a mesma representação de uma pirâmide, só que a diferença só está como trazer essa representação aqui no plano. Então vamos lá. Vou trabalhar a linha do nível do olhar, vou trabalhar com 2 representações. Agora, só 2 representações. Seria ele com a luz natural e luz artificial. Bom, luz natural entende-se, já expliquei, vou falar rapidamente aqui para quem está chegando agora. A luz natural é a luz que ela é emanada a partir do calor. Luz artificial é qualquer luz que foi criada pelo homem, tipo qualquer luz elétrica, né, que seja representada ou direcionada e emanada a partir de fótons, eletricidade, elétrons e por aí vai. A luz natural, ela se propaga através do calor. Exemplo, o sol, uma fogueira, uma chama de uma vela, uma faísca de uma pedra. Com isso você tem um raio, qualquer coisa que seja da natureza, sem ter a mão do homem, você pode considerar como luz natural. Que consiga emanar um brilho e um tipo de luz, você considera como luz natural. Exemplo, a luz da lua. Porém, a luz não é da lua. A luz é do sol que bate na lua e rebate na terra. É uma luz rebatida, mas não deixa de ser um efeito de luz natural. A luz se propaga sempre em linha reta e sentido radial, qualquer tipo de luz. Porém, e aqui uma luz artificial, porém, a luz do sol, você, pelo fato de estar muito distante do planeta Terra, que é onde nós nos encontramos, e ela consegue iluminar metade de uma única vez, isso quer dizer que a proporção dela em relação ao planeta Terra, né, do Sol em relação ao planeta Terra, é muito maior, é muito desproporcional. Você percebe, você pode entender que os raios solares que chegam na Terra, todos parecem estar alinhados a linhas em paralelo. Então você pode dizer que luz natural se propaga em linha reta e sentido paralelo. Luz artificial se propaga em linha reta e sentido radial. Por quê? Porque a distância dela em relação ao objeto, você consegue identificar a origem dela no plano, né, onde se encontra essa altura no plano, e sabe exatamente de onde sai o foco desse ponto de luz, e com isso você tem uma facilidade e um entendimento melhor para determinar que você consegue iluminar ao redor disso daqui uma sequência de objetos de sentido radial, sentido arredondado. Se eu coloco, eu vou fazer o cone. O cone eu já sei que é uma base circular. Vou trabalhar agora sem precisar de linha do nível do olhar, nem ponto de fuga. Eu só penso na forma arredondada e represento o centro. Por que o centro está mais em cima? Lembram disso daí? Eu acho que eu falei isso aí muito nas aulas 16, 17, 18. Na aula 18, quando eu falei sobre a volumetria do cone, eu devo ter explicado isso daqui, que é a ideia de que o círculo ele está associado a uma forma quadrada, né? O círculo ele vem de um quadrado, ele é inserido no quadrado, ou seja, o quadrado é que compõe a forma,
tem a forma, você constrói a forma circular dentro de uma forma quadrada, né? Ela consegue, qual é a palavra? Acabei esquecendo a palavra. Ela enquadra do quadrado mesmo. Ela está enquadrada, o círculo é inserido nesta forma. Então você pensando nisso aqui, que é um quadrado em perspectiva, você sabe que o centro dele sempre vai estar mais para cima do que para baixo, que é aquela lei, a lei que eu usei quando eu fiz esse esquema aqui, né? Perceba que a distância da parte de cima, ela vai parecer sempre um pouco mais estreita do que a parte de baixo. Claro que aqui não tem tanto, mas aí, olha aí, essa parte daqui agora está na minha frente, veja que ela parece um pouco maior do que essa parte aqui de baixo, tá vendo? E seria praticamente a mesma dimensão, é o mesmo círculo. E esse entendimento aqui do círculo é o que vamos usar para representar aqui a projeção de sombra no plano. Vamos lá. Eu tenho três possibilidades de representar a sombra natural. Ou mais, na verdade tem uma infinidade, mas assim, eu consigo separar 3 ou 4 representações. Que é a luz frontal, quando você tem a luz aqui na frente, o objeto está ali e a sombra está após o objeto. Essa é a representação de luz frontal. Então você vê o objeto realmente com a área iluminada. A contraluz seria o oposto. Você tem o sol lá na frente, o objeto está aqui, a sombra é representada inicialmente e no oposto. Então você tem uma representação a contraluz, sombra contra luz. E as laterais, né, que é você imaginar que o sol está em um posicionamento alinhado a esse objeto. Então você pode ter uma sombra caindo para o lado direito ou para o lado esquerdo. E eu diria que uma luz, uma iluminação aí, ó, ponto direto do objeto. Não sei, eu poderia determinar ou nomear isso aqui como uma sombra de ponto direto ou sombra de a sombra de ponto direto, não sei como seria, que seria aquela luz, aquela sombra que está muito próxima, quando a luz do sol se encontra realmente no horário de meio-dia, mais ou menos nessa média. E mesmo assim, em meio-dia, nem sempre a sombra está totalmente alinhada ao objeto, por causa daquela ideia que eu sempre falo a vocês, a teoria, né, e que é verdade, isso é física, em que o Sol, a Terra, ela gira em torno do Sol, mas ela também gira ao mesmo tempo em torno de si mesma. Então, ela faz uma rotação, quer dizer que ao longo do tempo de 365 dias, você não tem essa sombra alinhada sempre no mesmo ponto. Essa sombra ela vai correr um pouco. A sombra média do horário de meio-dia, ela nem sempre vai estar aqui no centro. Ela vai correr próxima aqui ao redor do objeto, porque ela tem essa rotação aqui. Isso faz ela mudar de acordo com os dias até chegar ao ciclo de 365 dias. Mas eu vou trabalhar aqui 2 tipos de luz. Seria a luz frontal, né? Uma luz frontal e um contraluz. O que eu faço? Para conseguir representar a luz natural, eu preciso do entendimento do eixo de luz. O que é o eixo de luz? É uma linha vertical, perpendicular à linha do nível do olhar, aqui, onde eu vou ajustar a ela os 2 pontos. Um primeiro ponto ele se encontra na linha do nível do olhar, que é o ponto de sombra, ponto de fuga da sombra, e lá em cima, em algum lugar, ou lá embaixo, em algum lugar, porque eu vou usar nesse mesmo eixo, eu vou ter representado o ponto de fuga da luz, que é de onde saem os raios, os feixes de luz, né? Se eu tenho uma representação de luz frontal, então eu vou trabalhar esse ponto embaixo. Eu vou trabalhar ele aqui embaixo para que eu imagine que o feixe de luz vindo aqui de trás, ele vai se encontrar em algum ponto neste eixo, nesse mesmo eixo. Eu determino só. É como se fosse o oposto, né? Eu imaginando o oposto. E se eu quero uma representação de sombra a contraluz, eu trabalho o meu feixe de luz no eixo acima do nível do olhar e eu teria a sombra projetada aqui abaixo, que é o que eu vou fazer. Bom, o posicionamento do Sol é esse, é onde está o eixo de luz. Eu vou ligar o ponto de fuga da sombra para o centro do objeto, a base do objeto. Com isso eu determino a direção em que eu quero representar a sombra. Eu já sei que a sombra é aqui. Se eu quisesse essa sombra mais para o meu lado esquerdo, eu pegaria esse eixo daqui e colocaria um pouco mais para o lado. Eu sei que quando eu ligasse esse ponto ao centro, esse eixo aqui, vertical, centro do cone, eu teria essa inclinação mais aberta para o lado esquerdo.
e para o outro lado sucessivamente. Se eu quero a sombra caindo para o lado direito, eu coloco o eixo para o outro lado oposto e eu teria a sombra caindo para o lado oposto, ela que seria no caso o lado direito. Tá, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar esta teoria aqui, ó, que é a teoria que eu expliquei já muito isso aqui nas aulas de volumetria do objeto, das formas, desde a forma do cone, cilindro e também na esfera, que é o seguinte, é você entender desses dois eixos dentro de um círculo, que é um eixo vertical e um horizontal, você entender que você pode incliná-los para entender o que acontece com a rotação. Então, ao invés de deixar no centro, eu vou inclinar os dois, que é o que eu faço aqui, como eu deixo aqui. Eu quis fazer esse desenho para esse projetinho aqui, esse esquema, para ajudar a gente a entender isso. O que é que acontece? Quando você gira e você sabe que todos esses lados são iguais, são 4 lados de um mesmo círculo, não é? Quando você começa a rotacionar e ver em perspectiva isso aqui, o que é que acontece? Ó, esse quarto do círculo e este quarto do círculo, eles vão ter uma perca de proporção muito menor comparado às laterais. Esses dois pedaços de quarto do círculo, pelo fato de estarem nas extremidades, quando você vai girando, quando você vai entendendo ele girando, perceba que a dimensão entre este ponto e este daqui parece sempre menor do que deste para este. Olhem aí com calma. Percebam que não é... Olha aqui, deixa eu virar um pouquinho mais. Aí. Vejam aqui, ó, a distância entre esse ponto e esse daqui, que é a mesma entre esse e este, não parece. Parece que esse espaço é maior. Por quê? Por conta da distorção da perspectiva. Tudo que está aqui na extremidade, ó, parece perder mais a proporção, essa extremidade da curva, do que o que está alinhado à nossa frente ou aqui, ó. Tudo que está alinhado à nossa linha do nível do olhar. Pensando nisso, o que é que eu faço aqui? Ó? Eu vou determinar. Eu já sei que este aqui é a direção da sombra, então eu sei que a peça está sendo iluminada exatamente nesta linha. Aqui é como se eu estivesse retornando à aula 18. Quando eu entendo... É 18? Sim, a aula 18. Até que Tavas está trabalhando aí, Tavas. Você vai gostar de ver isso aqui. Vai ser bom. Um complemento para você. Então, quando eu faço isso aqui, quando eu tenho essa direção, eu já sei qual o ponto inicial de ausência de luz no objeto. É a área mais escura, a área que não recebe luz direta, claro. E esse ponto aqui é o ponto inicial de luz no objeto. Como eu encontro as extremidades? As extremidades é assim, é simples. Usando essa teoria daqui, desse esquema, eu penso, bom, eu vou pegar esta elipse, vou trabalhar um corte nela, tanto vertical quanto horizontal, dividindo ela ao centro exato. E a partir desse corte eu vou ver o quanto andou. Olha aqui, ó. Se o ponto era esse, eu fico imaginando que esse ponto ele andou para o lado esquerdo, aqui ele vai andar para o lado direito, aqui ele andou para o lado direito e aqui ele vai andar para o lado esquerdo. Eu preciso saber o quanto é que ele vai andar, tanto aqui quanto aqui. Como é que eu faço? Bom, se ele andou esse X medida aqui na frente, eu sei que tudo que está aqui na frente vai parecer maior do que aqui do lado. Então esse X aqui do lado, aqui será um Y, um pouco menor. A partir desse ponto eu ligo ele ao centro, prolongo ele e vou achar ele lá do outro lado. Então já tenho as extremidades. Uma vez tendo essas extremidades, isso aqui tudo a gente já fez na aula 18. Não tem segredo aqui até agora. A única diferença é em que posição está esse Sol. Eu quero a representação de sombra à contraluz. Eu quero a sombra aqui como se a luz estivesse do outro lado, o objeto aqui no centro, a sombra caindo. Então, eu vou determinar em que altura, claro que não vai estar na folha porque não dá para colocar aqui. Mas eu imaginando aonde está esse Sol e eu quero que a sombra caia aqui dentro do papel, para ver o que acontece, eu vou imaginar que esse feixe de luz está saindo de algum ponto lá em cima. Eu prefiro pegar a régua, viu? Essa linha minha hoje não está bonita, nem um pouquinho. Essa linha realmente... ficou bamba, mas não ficou tão feio. Agora melhorou. Então eu tenho aqui o limite da sombra. Por quê? Porque eu usei o ponto de fuga da luz, que eu determinei que deve estar lá em cima, e ele vai parar aqui. Eu quero que a projeção de sombra não passe daí.
Então o que eu faço agora? Eu imagino que essa extremidade aqui, ó, está indo em direção ao ponto. É simplesmente isso. Eu tenho que pegar esse ponto extremo, o que seria a extremidade, e ligando ele aqui, o outro aqui atrás, ó, o ponto extremo aqui atrás. Ele sai correndo ali pelo canto e vem para cá. Seria o extremo. E com isso eu tenho a representação da projeção de sombra neste plano aqui, utilizando uma representação de sombra a contraluz. Agora eu vou imaginar uma projeção de sombra frontal. Como é que eu faço? Vou trabalhar aqui. Tenho mais uma representação de um cone. Faço a elipse. Penso na ideia do ponto. O centro um pouco mais para cima. Determino a altura. Construo a forma do cone. Gente, obrigado sempre aí pelos elogios, pela atenção de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Se esforcem, porque é bom, é gratificante no final. Então vamos lá. Eu quero agora uma projeção de sombra aqui para cima, né, para o outro lado. É como se o sol estivesse em outra posição. Então vou usar o mesmo eixo de sombra. Eu vou usar o mesmo. O que eu faço? Eu ligo ele ao centro do objeto. Olha aí, o ponto de fuga da sombra. Prolongo. E quero determinar a profundidade. A profundidade, agora eu vou fazer o seguinte, o ponto ele vai ser determinado aqui embaixo. Eu espero que vocês entendam por que o ponto é determinado aqui embaixo. Porque uma vez eu colocando o ponto aqui embaixo, que é o ponto de fuga da luz, eu vou determinar, quando eu ligar ele ao vértice aqui, prolongar, é como se o feixe de luz estivesse vindo lá da frente e indo até esse ponto. É por isso que fazemos isso aqui. Mas, na verdade, o ponto, ele nem é tão relevante. Por quê? Porque desde a primeira aula, da aula de número 21, 16, 17, 18, 19, 20, sim, da aula 21, que foi a aula de projeção de sombra, onde eu explico isso aqui, eu sempre disse que alguns autores que eu li, incluindo nele, claro, para mim o melhor de todos, que é o José Maria Páramo, ele fala que os feixes do Sol são sempre em paralelo, mas ele diz que a sombra tem uma distorção, ele trabalha o ponto de fuga para fazer com que a sombra tenha uma distorção, quando a forma é tipo um cubo. Então ele trabalha o ponto de fuga aqui, no eixo, lá embaixo, aqui o nível do olhar, ponto de fuga da peça aqui, da sombra. Então, ele tanto trabalha um ponto de fuga para projetar a sombra em direção ao ponto de fuga, quanto também ele trabalha um ponto para a profundidade. Eu acredito que isso não seja o correto, porque eu sei que o Sol ele ilumina tudo de uma única vez, então eu prefiro entender que já haverá uma distorção quando eu ligar o primeiro ponto do eixo e levar todas as linhas. Eu fiz isso na aula 21. Eu estou falando aqui só para relembrar. Por que a gente trabalha esse ponto aqui? Na verdade, não precisa nem dele. Eu só vou determinar a direção que eu quero, a altura, e todos esses feixes vão ser todos em paralelo. Só que nesse caso aqui eu só preciso de um, porque eu só estou representando essa aresta aqui no chão. É como se houvesse essa aresta vertical, eu representei ela aqui. Pronto, eu só preciso agora fazer o mesmo esquema do lado de cá. Achei o centro. Achei a linha que determina a direção da sombra, aonde ela toca no objeto. Então eu sei que esse ponto aqui é o ponto inicial de sombra, de ausência de luz no objeto. Como a luz está vindo aqui da frente, eu determinei que este é o ponto inicial de luz, então eu sei que aqui é o ponto mais iluminado do objeto. Onde seriam as extremidades? Eu volto a utilizar esse esquema, o mesmo processo. Eu venho aqui e penso, bom, se eu tenho aqui uma linha média aqui, outra aqui e outra aqui, e sei que aqui andou esse X para o lado esquerdo, aqui vai andar para o lado direito um outro X, aqui um outro X, aqui um outro X, ok? Então, essa distância aqui tem que ser um pouco menor do que essa aqui. Essa aqui também aqui tem que ser um pouco menor. É a mesma coisa aqui, ligar esse ponto ao centro e prolongar, eu já acho a mesma medida do outro lado. Eu só tenho que pensar nisso. Tudo que está aqui na frente
que está aqui no fundo sempre vai parecer maior na curva, né? Na curva. Sempre vai parecer maior do que o que está aqui, ó, do que o que está andando nas extremidades do círculo. Uma vez tendo isso daqui, eu simplesmente ligo ao ponto onde eu encontrei aqui, ó, no plano, e determino esta projeção de sombra. Eu já sei que a sombra foi projetada assim. Beleza. Pronto, vou deixar assim esses dois. Vou trabalhar com a representação com luz artificial. Só 2 objetos também, tá ótimo. Então vou trabalhar aqui um vão. Se eu estivesse em uma área aqui fechada, preciso de uma luz artificial. Então eu tenho aqui um spot, aqui uma luminária aqui no centro da sala, uma lâmpada aqui ligada. Pronto, tem uma fiação aqui. Tá bem ligadinho aqui na tomada. Então tem um cone aqui, eu vou trabalhar 2 cones, tá ótimo. Um cone aqui e um cone do lado de cá. Então eu vou fazer, bom, acho que o mais correto seria eu trabalhar um cone acima, um cone abaixo. Eu vou ter um contra-luz. Não, mas eu posso trabalhar aqui um lateral. Pronto, então vamos trabalhar um lateral e um contra-luz. Não vai ter o frontal. Não tem problema. Vamos fazer os exercícios. Então tem uma base circular aqui, centro, uma perpendicular à linha do nível do olhar. Eu tenho a altura do cone que eu quero. Sei qual eu determino. Tenho as extremidades. Sei que aqui é pontilhado. Já vimos isso tudo desde a construção do cone até chegar aqui. A mesma coisa aqui, ó. Tem um círculo, ponto, uma perpendicular à linha do nível do olhar. Vou determinar uma altura. Não vou fazer tão alto. Pronto. Vamos lá. Eu vou começar por este daqui. Vou ligar, assim, nesse caso aqui, com luz. Eu coloquei do outro lado luz artificial, mas nem fiz lá, não deu, né? Artificial aqui agora. Luz artificial. Bom, então eu sei onde a luz se encontra no plano. Tá? Aqui é um spot. E se essa luz estivesse no teto? É difícil? Não, não é difícil. Mas eu não fiz com nenhum ainda, eu vou fazer isso depois. Não é difícil não, é bem fácil. Mas eu faço depois, vou fazer um extra, só da volumetria, da projeção de sombra do plano. Eu faço. Tem umas 2 coisas que eu quero mostrar, ou 3, dessa projeção de sombra. Eu vou fazer nos extras. Eu tenho aqui o ponto de fuga da sombra e tenho aqui o foco total de luz. Então eu sei que daqui saem os raios que são os pontos de fuga da luz. É o ponto de fuga da luz. Então, ele determina a profundidade da sombra representada, né? Quanto mais alto estiver essa lâmpada, mais próxima a sombra vai estar. Quanto mais baixo estiver, mais distante vai estar essa sombra. Já o ponto de fuga da sombra, que é a origem de luz no plano, eu gosto de chamar também que esse ponto ele determina a origem dessa luz no plano. Como está aqui em cima, eu ligando este ponto daqui, onde ela toca no plano, até o centro do objeto, eu já determinei a direção da sombra. Tem essa direção da sombra e a profundidade dela ligando ao feixe de luz. Ligando ao feixe de luz, eu determinei que esta é a direção para este objeto em relação a esse tipo de luz neste ambiente. Eu vou ter uma profundidade de sombra e direção equivalente a isso aqui. E o quanto é que eu vou trazer de extremo aqui? É só pegar uma linha e colocar? Não, eu prefiro pensar. Pensar que se eu tenho aqui o centro, aqui também o centro, tenho que aqui andou esse X e aqui andou esse Y aqui, ó. Aqui também já determinei, ó, o ponto inicial de ausência de luz no objeto, seria esse daqui. Ponto inicial de incidência de luz no objeto, ponto mais claro do objeto. E o que seriam as extremidades? Eu imaginar isso aí aqui do lado. Então, eu acredito que seja um pouco menos, porque aqui está maior. Eu uso essa lei desse esquema aqui, que é da distorção do círculo. E uma vez com esse ponto aqui, eu ligo ele ao centro, prolongo, pronto, já tem o outro lado.
Então, esses dois pontos aqui, ó, que me determinam até onde a luz toca diretamente no objeto, onde não toca, eu vou imaginar esses dois pontos vindo para cá. Se você, quando for fazer essa linha daqui, sentir que ela está parando antes, não se preocupe, porque é como se corresse ao redor da figura, esse restinho aqui, e a sombra realmente ela está vindo, começando deste ponto aí. É porque ela vem colada no círculo mesmo, não parece, mas sim está vindo. E aqui é a mesma coisa. Então, a projeção de sombra deste cone para este tipo de iluminação, luz artificial, neste vão, e essa relação entre eles de distância, eu teria esta representação de sombra. Eu vou fazer de qualquer jeito aqui só porque precisamos entender. Claro isso aí? Vamos para esse aqui que vai ser uma luz lateral. Vou trabalhar aqui, ó. Ponto de fuga da sombra, ligo ao centro, prolongo. E ponto de fuga da luz, ligo também o ponto de fuga da luz para esse ponto, prolongo. Bom, ponto de fuga da luz me determina a profundidade e o ponto de fuga da sombra me determina a direção. A direção é essa lateral, pronto. Como o ponto está tocando exatamente no centro aqui, ó, não tem erro, eu já sei que sai daqui, desse cantinho, ó, mesmo que pareça estar arredondando, ele vai arredondando até chegar e direto em direção ao ponto. Não tem problema nenhum. Aqui é a mesma coisa, foi como se ele estivesse arredondando, chega o ponto que ele vai para lá. Beleza, galera? Pronto, vou deixar vocês por aqui. Deixo vocês com os exercícios. Me falem aí se vocês estão gostando. Gostou, curte, comenta e compartilha. Pode divulgar e mostrar para quem gosta de desenhar, que eu agradeço, o canal agradece. Beleza? Quem quiser mandar desenho para mim, não tem problema nenhum. E procura lá no Instagram, tem o Dragão Collection, que é o das minhas figuras de ação, os customs que eu faço. Tem o Dragão Art Mix, que é o meu perfil profissional de tatuador. Qualquer um dos dois vocês podem mandar lá. Eu olho, eu converso com vocês numa boa, viu? E dou um retorno para vocês. Um cheiro em todo mundo, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.